Prezados irmãos, nesse momento nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Eu apresento à Igreja a minha saudação, desejo-lhes que as bênçãos de nosso Deus, a comunhão do seu divino Espírito Santo, a bênção do seu amado Filho Jesus, nosso divino Salvador, o Espírito Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa, bem como a bênção da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Que essas bênçãos estejam na vida de todos. Estendo também esta saudação aos nossos internautas que a partir de agora estarão conectados conosco. Sejam todos muito bem-vindos à reunião apostólica. Irmãos, aqui é o nosso lar espiritual, é o tabernáculo de nosso Deus, aonde nós se reunimos em nome dele, Deus, para aqui meditarmos nos seus ensinamentos, para que aconteça o nosso preparo espiritual. É aqui que nós viemos ao encontro com os santos de Deus que já estão entre nós. A própria Santa Vó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, podem estar presentes. Esses santos vêm para nos conceder das suas virtudes, da sua graça. Então nós precisamos estar preparados e termos uma reverência muito grande com a presença deles, porque estão dignos do nosso respeito, da nossa adoração e da nossa reverência. Com esta fé, com esta confiança, nós vamos oficializar a nossa reunião com uma oração. E eu convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza fiquem em pé. Em sentido de oração, vamos orar. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai celestial, Deus bendito, aqui estamos mais uma vez reunidos no seu tabernáculo santo, para em seu santíssimo nome realizarmos mais uma reunião. E sabemos que através desta reunião nós vamos exaltar o seu glorioso e poderoso nome e podermos aprender mais a respeito da sua soberana vontade para que aconteça o nosso preparo espiritual, para que possamos sempre vencer as adversidades desta vida, contando com a proteção e o amparo dos seus santos sobre o nosso viver. Suplicamos a Senhora Santa Vó Rosa, nosso glorioso e poderoso Espírito Consolador, a Senhora Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e o Senhor querido profeta Santo Irmão Aldo, pois são santos poderosíssimos de Deus, o nosso Pai. Concedam assim entendimento a cada irmão, a cada irmã que vai participar desta reunião com muita fé, para que todos nós juntos possamos compreender o recado dos céus através desta mensagem tão importante, que chegou ao nosso conhecimento através do nosso boletim interno oficial. Ao finalizarmos a reunião, todos possam sair daqui com o seu espírito fortalecido e com a certeza que alcançaram mais preparo para poder vencer as adversidades de suas vidas. É por isso, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, que entrego em suas mãos poderosas todos os atos desta reunião. Tudo o que nós realizarmos aqui nesta oportunidade seja para a honra e glória do reino dos céus. Todo o nosso louvor, adoração e gratidão, não somente neste momento, mas sim para sempre. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1.
Os que desejarem sentar, poderão sentar. Prezados irmãos, em prosseguimento à nossa reunião, ainda vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário para louvor e glória de nosso Deus e dos seus santos. O primeiro que vamos cantar, Alegres Estamos Cantando, número 156. Nossa Vó Rosa é Santa, número 157.
Data Feliz, número 198. Nascer,
compaixão, tendo na terra sua santa serva, a Santa Rosa, feita de amor e dons naturais, virtudes especiais, para ser o Espírito Santo Consolador. Seu domínio na igreja exercer. Santo povo foi então formado pela Santa Rosa e Jesus amado, filhos de Deus, foram sendo criados, surgindo do trabalho do Consolador venerado. Jesus pode então usá-la facilmente, extraordinariamente. Deu-lhe todos os dons do seu poder, pra seu domínio na igreja exercer. Finalmente então a Santa Igreja do Senhor, o reino do céu na terra, novamente o Pai implantou. E hoje vemos os frutos desta igreja, sendo engrandecido e glorificado pelo seu povo honrado. Ressurgiu finalmente então a Santa Igreja do Senhor, o reino do céu na terra, novamente o Pai
pelos reflexos solares, como o gotejar do orvalho a umedecer estes campos e jardins na madrugada que se vai e na manhã que se inicia. És bela como a natureza, amado e santo consolador. Na tua santidade e poder, ao lado do teu santo sucessor, do alto céu vens como a brisa a orvalhar os corações do teu povo que te adora e te busca com devoção. Pousa sobre estes corações, dando-lhes a consciência do bem, penetrando em seu profundo a humildade e o amor, deixando-os na mais perfeita pureza, quanto às qualidades celestiais, igualável aos santos e anjos, os quais compõem a glória do Pai. Herdaste esta gloriosa missão de arrebanhar aqui na terra ovelhas desgarradas de um lado e de outro, sem ter nenhuma direção. Deixando-os na mais perfeita pureza, quanto às qualidades celestiais, igualável aos santos e anjos, os quais
separadas de um lado e de outro, sem ter nenhuma direção. Receba no alto céu nossa amada e santa avó Rosa, junto ao seu santo sucessor, que contigo ajunta este rebanho com toda bondade, perfeição e amor. Nossa sincera gratidão, adoração e louvor. Amém. Nós somos a igreja da verdade, sem temer, pois vivemos sempre em santidade, santidade pra vencer. E sendo a igreja da verdade e poder, temos a felicidade no viver. Anunciamos com sinceridade no coração, com firmeza, com toda certeza, que nesta igreja há salvação. Com lealdade e firme na verdade, esta igreja é fiel, com justiça e com santidade vai para o céu. Na eternidade, de glória e luz, viveremos com a gloriosa Santa Rosa e com Jesus.
Muito bem, irmãos. Agora eu vou proceder à leitura de um depoimento de fé. No dia 8 de maio de 2024, precisei realizar um reparo no telhado que cobre a caixa d'água, situando acima do telhado principal, sendo necessário o uso de uma escada para acesso. Em determinado momento, sem compreender exatamente o que ocorreu, sofri uma queda para trás, caindo sobre o telhado principal, o que resultou na quebra das telhas e do forro, culminando em uma queda até o piso superior do salão, aproximadamente 5 metros de altura. Naquele instante, encontrava-me sozinho e, devido ao impacto, fiquei temporariamente sem visão e audição, além de sofrer dores intensas na cabeça e nas costelas, o que dificultava a minha respiração. Acredito firmemente que fui amparado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pois, apesar da gravidade da situação, consegui descer a escada do piso superior até o térreo, em busca de socorro. Meu irmão, movido por um sentimento inexplicável, dirigiu-se ao local onde eu estava. E, ao perceber a minha condição de desorientação e debilidade, prontamente comunicou minha esposa. Juntos eles me conduziram ao pronto-socorro, onde fui medicado e mantido sob observação por algumas horas. Durante este período, 3 médicos avaliaram meu estado e inicialmente não descartaram a possibilidade de traumatismo craniano, dando os dados aos sintomas que eu apresentava. Minha esposa, em sua fé inabalável, clamava incessantemente aos céus, confiando que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo não nos desamparariam. Posteriormente, fui encaminhado a outro hospital para a realização de exames complementares, incluindo eletrocefalograma e tomografia computadorizada. Para a surpresa de todos, os resultados não apontaram qualquer lesão ou fratura. Expresso a minha profunda gratidão a Deus, a Jesus, à Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por este grande milagre em minha vida. Meu nome é Paulo Roberto da Silva, residente e membro da Congregação Apostólica de Cacoal, estado de Rondônia. Portanto, irmãos e internautas, aí está a comprovação de mais um grande milagre realizado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Profeta Irmão Aldo na vida deste nosso irmão. Irmão, por isso que vale a pena sermos apostólicos. Nós não temos palavra a expressar ao nosso Deus e a Jesus de tanta gratidão que temos por eles terem nos resgatado lá do pecado e ter nos dado esses 2 santos tão poderosíssimos,
que guardam, protegem a nossa vida em todos os momentos. Basta nós sermos obedientes, ter guardados os seus ensinamentos que eles deixaram legado a cada um de nós. Jamais esquecer os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mas pôr em prática no nosso cotidiano. Então nós temos este amparo e temos esta proteção. É por isso que esta igreja, irmãos, é a igreja da verdade, conforme o coral acabou de cantar. Que as suas mensagens verdadeiras, os seus ensinamentos verdadeiros que vêm do reino dos céus, nos preparam para que nós tenhamos esta proteção enquanto vivermos nesta terra. E preparam o nosso espírito para um dia nós reinar com Deus na sua glória. Irmãos, estamos se aproximando do aniversário desta igreja e da Santa Avó Rosa. 71 anos, a Igreja Apostólica pregando a mais pura verdade. E também o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa. Vemos que tudo isso foi providência divina de Deus, o nosso Pai. E nós precisamos, irmãos, chegar nesse aniversário preparados para prestarmos toda a nossa gratidão à Santa Avó Rosa pela sua vida preciosa e também por ela ter colaborado em tudo para a restauração desta igreja, que é a igreja prometida por Jesus. Chegará o tempo que voltarei novamente a esta terra. Irmãos, quando Jesus restaurou esta igreja, deu ali o início, ou seja, ele voltou naquele momento a esta terra. Conforme ele havia prometido, não voltou mais no seu corpo visível, mas em espírito e verdade para restaurar a sua igreja, porque ele disse que precisaria formar o outro Consolador. Mas que esse Consolador, o mundo não iria conhecer, mas nós iríamos aceitar e conhecer porque habita entre nós. Ou seja, habitava e habita entre nós. Então, por isso que nós cremos, com toda a nossa fé, com toda a convicção de fé, porque a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. E os milagres realizados por ela, e também com a colaboração do seu sucessor, que é o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, são extraordinários como esse que nós acabamos de ouvir. Quem de nós que já não recebeu o milagre da Santa Avó Rosa? Então, ela é digna da nossa obediência. Irmãos, essa mensagem relata desde o início do nascimento da Santa Avó Rosa, mas também chega lá num ponto que Jesus lhe concedeu de todo o poder dele, Jesus. E o poder de conhecer os corações. Por isso que ela protegeu esta igreja, protegeu o nosso saudoso bispo Eurico e a missionária Odete. Por quê? Porque mesmo dentro da igreja, lá no seu início, tinha aquelas pessoas que queriam estabelecer na igreja realmente aquilo que elas pretendiam. Mas Jesus, usando já Santa Avó Rosa, ele orientou que na igreja apostólica, na igreja dele, nada de fanatismo, né? Nada de coisas inconvenientes, se quisessem que a igreja continuasse sendo dirigida por ele, Jesus. Então, quando ele preparou a Santa Avó Rosa, que Deus, o nosso Pai,
pediu para que ele levasse a Santa Avó Rosa ao reino dos céus, para ser galardoada como Espírito Consolador, precisava de um substituto, precisava de um sucessor para a Santa Avó Rosa. Então, ela sabia que havia uma única pessoa nesta terra que poderia ser o sucessor dela. Isso ela falou diversas vezes para os obreiros, para os pastores antigos, que ainda temos alguns que estão no seu corpo físico, viram ela falar que o único que tinha as mesmas virtudes dela era o seu sobrinho, o irmão Aldo. Mas na época, o irmão Aldo, ele ajudava a Santa Avó Rosa, fazia viagens com ela, mas ele não era da igreja, ele não tinha nenhum ministério nesta igreja. Mas a Santa Avó Rosa sabia das qualidades do santo profeta irmão Aldo. Então ele foi o escolhido e aprovado por Deus e por Jesus. Então a Santa Avó Rosa, falando com ele, perguntou se ele prometia servir a ela, mas não disse quem ele ia ser. O que ele ia exercer nesta igreja. Mas ele, como foi sempre muito fiel à sua tia, então ele disse que estava à disposição dela para fazer aquilo que ela pedisse a ele. Então a Santa Avó, antes de subir aos céus, ela já foi preparando o irmão Aldo. E quando, então, ela foi coroada como Espírito Consolador, levada ao reino dos céus, então, quando seu corpo ainda estava sendo velado, ela apareceu ao irmão Aldo, juntamente com a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Enquanto ele descansava dentro do automóvel, ela apareceu, cheia de esplendor e glória, e disse para ele que não se assustasse, porque a partir daquele momento, ela iria falar com ele todo o momento que fosse preciso. Ele iria ver ela e receber a ordem delas, porque ele era o sucessor dela. Irmãos, e o santo irmão Aldo prometeu a ela, e também sempre foi muito justo, muito fiel, a Deus o nosso Pai, a Jesus nosso Senhor. Então ele continuou vendo a Santa Avó Rosa. Ela repassou para ele todas essas virtudes. As virtudes que Jesus concedeu a ela, porque era uma promessa dele, que ao santo vencedor ele concederia de todo o seu poder e que se assentaria ao lado dele no seu trono de glória. Então a Santa Avó Rosa também repassou ao irmão Aldo o poder de executar milagres extraordinários. E ele, então, com a sua missão, pela qual ele permaneceu no seu corpo físico 44 anos à frente da obra desta igreja. O seu ministério só ia crescendo em sabedoria e virtudes. E o irmão Aldo, com todo o poder da Santa Avó Rosa, ele ensinou a nós tudo o que precisa. Por isso que, no último boletim que ele assinou ainda na vida do seu corpo, ele disse que a igreja estava preparada para caminhar. Ou seja, às vezes as pessoas entendem diferente. Ficam achando que já estão tudo pronto para ir para os céus, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele disse que a igreja estava preparada para caminhar, porque tudo o que precisava ensinar para a criatura, para o apostólico chegar nos céus, ele havia ensinado e deixou ensinado.
Então resta a pessoa guardar os ensinamentos dele no profundo do seu coração, demonstrando o amor que tem pelo nosso santo profeta irmão Aldo, e colocar tudo aquilo que ele deixou legado para nós em prática, que o caminho é estreito, mas é rumo ao reino dos céus. Agora, aqueles que esqueceram dos seus ensinamentos, e às vezes tentam modificar alguma coisa a respeito da disciplina nesta igreja, ou tentam seguir o seu sentimento, então para esses a palavra que o irmão Aldo falou não tem validade, porque é desobediente. É para aqueles que guardaram o maior tesouro que nós temos na nossa vida, que foi os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por quê? Porque Jesus prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor, e prometeu o envio do Consolador. Irmãos, a nossa igreja é a igreja da verdade, porque é uma igreja de origem divina. Então, tudo aquilo que nós temos nesta igreja não foi alguém daqui da terra que inventou e colocou na igreja, não. A igreja, os ensinamentos é do céu. Por isso que diz na mensagem também que a Santa Avó Rosa organizou tudo por ordem de Jesus. Os sacramentos que são realizados nesta igreja apostólica, como consagração de criança, o batismo nas águas por imersão, casamento, ou seja, a Santa Comunhão, tudo é de acordo com a vontade de Jesus, porque foi Ele que ordenou a Santa Avó Rosa para estabelecer a rotina de pastores para as reuniões e as mensagens, tudo baseada uma na outra. Por quê? Porque quem prega nesta igreja é o pastor do rebanho. Quem prega nesta igreja é o nosso santo profeta irmão Aldo. E nós transmitimos a sua mensagem. Mas podemos observar, qualquer um dos irmãos observa que um pode se expressar de uma maneira, dentro da mesma mensagem, outra da outra, mas quando chega no final, ela fecha tudo. Por quê? Porque é um pastor que está pregando. É o santo profeta irmão Aldo que está pregando para esta igreja. Então, nesta igreja, tudo foi organizado pelo reino dos céus. E continua sendo, pela inspiração divina do reino dos céus, e pelos ensinamentos deixados pelo nosso santo profeta irmão Aldo. Agora, nós temos que analisar também o seguinte: quando o irmão Aldo disse, quando nós falávamos com ele, o irmão ou a irmã passava pela fila, recebia ali a bênção do irmão Aldo, e pedia a ele algo, ou falava para ele que estava acontecendo algo em sua vida, e que, o irmão Aldo nunca disse, o irmão ou a irmã confie que eu vou resolver. Ele dizia, irmão confia, irmã confie, que eu vou ver com a avó. Em primeiro lugar, ele colocava a Santa Avó. Ela deu todo o poder para ele realizar milagres extraordinários. O poder estava com ele, mas ele nunca disse, que ele ia resolver. Vou ver com a avó, vou ver com a Santa Avó Rosa. E irmãos, as maravilhas que esses santos realizaram e estão realizando no meio do seu povo é extraordinário. Agora, às vezes a pessoa diz, mas eu não consigo receber uma bênção da Santa Avó e do irmão Aldo. Então precisa parar, fazer uma reflexão na sua vida. Porque os santos de Deus, eles não falham. Se tem mérito e é plano de Deus, eles resolvem o problema. Agora, precisa a pessoa confiar e entregar a sua vida nas mãos deles e de Deus. Porque muitas das vezes, Deus, o nosso Pai, tem um plano na vida de cada um de nós. Às vezes ele quer levar a pessoa para o seu reino. Então não adianta ficar, às vezes até murmurando, porque não consegue receber milagres. Ir para o reino dos céus é o maior milagre que pode acontecer.
Então, nós apostólicos temos que entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, na mão da Santa Avó Rosa, para que eles conduzam o nosso viver. Se temos problemas, às vezes até grave, enfermidades, mas devemos de entregar a nossa vida nas mãos da Santa Avó, e que seja feita a vontade deles, porque eles vão conceder o de melhor para nós. Ah, mas a pessoa é tantos anos na igreja, se esforçava tanto no seu ministério na igreja, por que a Santa Avó levou? Não, irmão, nós não podemos questionar isso. Por quê? Porque não foi pedido de melhor para a pessoa? O melhor é ficar aqui nesta terra ou ir para os céus? Não tem nada melhor do que ir para os céus. Então, se o plano de Deus é esse, nós temos que dizer amém. E se a pessoa não está tendo mérito, porque ainda desobedece, ainda não confia como precisava confiar na missão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Malva, então peça perdão. Peça a eles que concedam sabedoria para vencer esta adversidade na sua vida. E eles estão prontos para ouvir a nossa oração e lhe ajudar a se consertar se estiver errando em algo. E então, também estão prontos para abençoar e proteger a cada um de nós. A história da Igreja Apostólica e da Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa sempre amou e creu piedosamente em Deus, no seu divino Espírito Santíssimo, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, e amava muito ao seu próximo. Era uma pessoa muito bondosa e misericordiosa. Buscava a justiça e o bem. Preocupava-se com o bem do seu semelhante, ajudando a todos que a procuravam. Amava a verdade, mesmo que tivesse que sofrer por defendê-la. Trabalhou e lutou muito para vencer na vida e manter a integridade e a honra de sua família. Possuía uma coragem e uma fé inabalável, até o dia em que Jesus se manifestou a ela e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que já possuía, desde o ventre de sua mãe, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtudes divinas. Quando estava com aproximadamente 60 anos de idade, surgiu em meados de 1953, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, um movimento religioso onde se reuniam em tendas e que se denominava Tenda de Deus Pró Salvação e Cura Divina. Faziam parte deste movimento o pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Corrêa Coutinho. Esse movimento, por providência divina, surgiu próximo à casa da Senhora Rosa. E ela resolveu ir para ver do que se tratava. Ali sentiu no coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus a salvar almas. Entretanto, era um movimento que ainda não tinha uma base doutrinária, como possuímos hoje, pois havia pessoas de crendos diferentes, com ideias religiosas distintas, que deram muito trabalho para Jesus e para a direção da igreja. A Senhora Rosa, vendo que havia boa vontade e boa intenção no pastor Eurico, em sua esposa e em algumas pessoas em relação àquele movimento, resolveu frequentar
assiduamente às reuniões que ali eram realizadas, cujo objetivo, além de pregar o evangelho, era orar pelo povo com a imposição das mãos. Irmãos, eu creio e tenho a certeza que tem muitos aqui participando desta reunião, que ainda participavam das reuniões naquele tempo, que tinha a oração com imposição das mãos. Eu mesmo sou daquele tempo, que ainda faziam ou realizavam nas reuniões. A irmã Rosa, como era conhecida na época, sentiu um grande desejo de servir a Jesus, pois sentiu que ele a chamava para uma missão importante e especial, mas ainda não sabia qual. Ao chegar em sua casa, após uma reunião, prostou-se de joelho e fez a seguinte oração a Jesus: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo para viver só para o Senhor. Esse movimento religioso prosseguia, porém, havia pessoas mal intencionadas, cujo objetivo não era formar uma igreja, mas angariar dinheiro em benefício próprio. Foi então que Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Nesse sonho, ela viu uma igreja que realizava o batismo dos fiéis numa lagoa. E, de repente, o povo sumiu de sua presença. Desesperada, procurava o seu povo. E foi então que apareceu um ser celestial todo de branco, que era o próprio Jesus. A irmã Rosa lhe perguntou: meu Senhor, onde está o meu povo? E Jesus lhe respondeu: o teu povo está em perigo. Ela fez outra pergunta: mas qual o perigo, meu Senhor? E Jesus lhe mostrou o perigo. Uma das pessoas que fazia parte da organização do movimento religioso e que estava em viagem ao exterior, estava retornando com a intenção de tomar para ele aquele trabalho religioso somente para ele. No dia seguinte, pela manhã, a irmã Rosa, que não tinha nenhum cargo na administração daquele movimento religioso, foi à casa do pastor Eurico e lhe contou o sonho. Mas, como o tal homem estava em outro país, ele achou que não havia perigo. Porém, na mesma hora, tocaram a campainha. Era o mensageiro do correio com um telegrama daquele homem que estava no exterior, pedindo que fossem esperá-lo no aeroporto naquele dia. Então o pastor Eurico e a sua esposa Odete creram que era realmente uma providência divina e que Jesus apareceu à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los. Como eles creram e confiaram na palavra dela, o nosso Senhor Jesus, com Deus o Pai e o seu Divino Espírito, davam início à grande obra de salvação e redenção na terra. Dias depois, Jesus se revelou em pessoa à irmã Rosa e lhe orientou que, dali em diante, ela, o pastor Eurico e a sua esposa Odete deveriam se reunir
os três para orar, e através dela ele iria orientá-los e ensiná-los como deveriam formar a igreja, ensinar a pregar a sua doutrina e implantar uma disciplina que seria a regra de um viver justo e honrado, livrando assim o seu povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Assim foi sendo organizada a igreja e para a realização das reuniões foi alugado um salão na rua Tuiuti, no bairro do Tatuapé. Jesus, através da irmã Rosa, ordenou que o pastor Eurico fosse ungido bispo e a sua esposa missionária da igreja. A irmã Rosa foi ungida diaconisa, sendo sábia, prudente e com o precioso dom de discernir os espíritos, sabia quem era sincero e quem não era. Procurou livrar e guardar o bispo e a sua esposa, a missionária Odete, daqueles que eram falsos e mal intencionados e queriam implantar suas ideias, explorar a igreja e o seu povo. Foi a partir deste princípio que Jesus organizou a direção da igreja, sendo a Santa Vó Rosa a principal, vaso em que ele se manifestaria pelo dom da revelação e da profecia. A Igreja Apostólica teve o seu início em 1954, com o seu estatuto devidamente registrado em cartório, sobre a orientação de Nosso Senhor Jesus. O nome foi dado em homenagem aos santos apóstolos que organizaram a primeira igreja da era cristã, seguindo os ensinamentos do Divino Mestre e pregando o seu Evangelho, o Novo Testamento, o caminho para uma vida de paz, amor, união, perdão e felicidade. Uma das primeiras orientações de Jesus sobre a doutrina foi o ensinamento da fé em Maria Santíssima, nos santos e nos anjos. A direção da igreja foi instruída a ensinar os fiéis sobre o poder recebido por eles para auxiliar e proteger o povo na terra, cumprindo um ministério com todo o poder e virtude do Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus orientou sobre a santificação da alma e o amor ao próximo, valores fundamentais para a vida cristã. Outra diretriz importante dada por Jesus tratava da liturgia e do modo de conduzir os trabalhos e sacramentos na igreja. Ele proibiu excessos, exageros e qualquer forma de fanatismo. Elementos que haviam surgido em alguns grupos religiosos e que, no início da igreja, algumas pessoas tentaram implantar. A transformação da Igreja Apostólica foi extraordinária, graças a Santa Vó Rosa e as medidas sábias e justas que ela tomou para aperfeiçoá-la, conforme a vontade de Jesus. Durante o seu ministério, a Santa Vó Rosa enfrentou lutas, ciladas e perigos, mas com a autoridade divina de Jesus ao seu lado, ao lado da igreja, esforcem-se para manter a fé, o espírito firme, evitando o desânimo e a timidez. Sejam caridosos e cheios de ânimo. Contribuam com... Oh, irmãos, perdão, é que eu estou lendo outra parte.
desarmou os planos de falsos e invejosos que desejavam distorcer a missão da Igreja Apostólica. Além disso, preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que eram porta-vozes da doutrina revelada por Jesus através dela. A Santa Avó Rosa também preparou o ministério de pastores que levam uma mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos de justiça. Formou o ministério de obreiros responsável por zelar pelos trabalhos e sacramentos e estruturou o ministério da música, criando um coral para glorificar a Deus e os seus santos. Foi assim que nosso Senhor Jesus revelou toda a vontade soberana de Deus Pai à Santa Avó Rosa, exatamente como profetizou ao mencionar o outro Consolador. Ele, o Consolador, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e de meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. Ao subir aos céus, arrebatada por Jesus para receber o galardão de Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa passou seus dons e virtudes ao irmão Aldo, que se tornou o seu sucessor e representante de seu poder. Durante 44 anos, ele dirigiu a Igreja Apostólica, preservando os ensinamentos da Santa Avó Rosa e de Jesus sobre o seu governo. A obra cresceu e se multiplicou, tornando-se uma igreja forte, consagrada e santificada. Hoje ele está na glória celestial e a Igreja Apostólica permanece preparada para seguir adiante, cumprindo a sua missão e alcançando muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico, a luta é grande. Muitos tentam nos derrotar, mas maior é o poder que habita nesta igreja e sobre nós, que é o poder de Deus, nosso Pai, e de seus santos. Entre eles estão o nosso Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, profeta e pastor deste rebanho, e os santos e anjos do nosso Pai Celestial. Tenham ânimo, força, coragem e confiem no governo seguro destes santos em nossa querida e amada Igreja Apostólica. Prezados irmãos, aí está esta mensagem muito importante. E no final, aí o conselho nos lembra que temos que ter muita coragem e muita fé e confiança no ministério desses santos. Não vamos, irmãos, de maneira alguma desanimar, porque o desanimado fica pelo caminho. Mas vamos seguir sempre avante, conforme o nosso santo profeta, irmão Aldo, nos ensinou. Ele disse que nós temos que levantar a nossa cabeça e seguir adiante, neste caminho estreito, e jamais retroceder e olhar para trás. Porque aqueles que agem assim não vão poder vencer. Irmão, nós estamos aqui nesta igreja, temos que ser vencedores. Temos que, a cada momento da nossa vida, preparar o nosso espírito e termos esta confiança na direção sábia que temos da nossa Santa Avó Rosa, o nosso glorioso e poderoso Espírito Consolador e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. E é isso que a Santa Avó Rosa espera de cada um de nós,
na comemoração do seu aniversário no dia 10 de junho e aniversário de 71 anos da Igreja Apostólica. Amém. Irmãos, cheguemos ao final da reunião. Resta-me, em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, em nome do Conselho, prestar os meus agradecimentos pela presença dos irmãos e irmãs nesta reunião. Deixaram seus lares e aqui compareceram, pois vieram buscar aqui da água da vida. Porque aqui na igreja que nós viemos buscar, tudo aquilo que nós estamos necessitando. Agradeço também ao quadro de obreiros, diáconos e diaconisas, pelo trabalho prestado nesta reunião. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe muito os vossos ministérios. Também agradeço a presença de companheiros de ministérios presentes nesta reunião. E agradeço a este coral, os regentes, músicos e a cada coralistas, pelos hinos maravilhosos apresentados dentro desta reunião. Que a Santa Avó Rosa, o nosso santo profeta Irmão Aldo, sempre abençoe o ministério importantíssimo de vocês. E agradeço também à equipe de som e imagem que prestaram o seu trabalho também para a divulgação desta reunião. Agora eu convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza fiquem em pé, se colocando em sentido de oração, com suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, vamos orar, finalizando a reunião. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, ó Deus bendito, cheguemos ao final da reunião. Resta-nos agradecer ao Senhor por esta oportunidade tão gloriosa que o Senhor concedeu a nós, de podermos aqui estar reunidos no teu tabernáculo e ter realizado esta reunião maravilhosa, onde tivemos a oportunidade de aqui ouvir belos e importantes hinos, verdadeiras mensagens cantadas e também meditar na mensagem, para que aconteça o nosso preparo espiritual a cada momento da nossa vida. Queremos também agradecer ao seu Filho Jesus, o nosso divino e eterno Salvador. Muito obrigado, Jesus, pelas promessas do Senhor e cumprida, como a restauração desta igreja, o envio do Consolador e também do pastor do rebanho, o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Muito obrigado, Mãe Maria Santíssima, por tudo que a Senhora fez, faz e fará, por cada um de nós que cremos na Senhora como a Santa Poderosa que é. Agradecemos também a Senhora Santa Avó Rosa, pela sua persistência, pela sua coragem, pela sua dedicação, e por tudo aquilo que a Senhora nos ensinou e continua nos ensinando, revelando os mistérios profundos do reino dos céus e nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todos os perigos e males. E agradecemos também ao Senhor Santo Irmão Aldo, por todos os ensinamentos maravilhosos que o Senhor legou para nós e deixou. Ensinamentos esses que, se nós seguirmos de acordo com o que o Senhor ensinou, temos a certeza de uma vida eterna com Deus, o nosso Pai. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. Aqui, à minha direita também, neste púlpito, há uma caixa onde está depositado os pedidos de oração. Nomes foram escritos e ali colocados. Santa Avó Rosa, Santo Profeta, eu não sei o que pede, mas os senhores sabem da necessidade de cada um e por que escreveram o seu nome e ali colocaram. Às vezes estão passando por tantas lutas, tantas dificuldades na sua vida. Somente com o amparo da Senhora e do Senhor Profeta poderão solucionar estes problemas.
outros estão enfermos, ou alguém dos seus familiares até internado em hospital, sanatórios. E pedem que a Senhora o visite. E dele que seja plano divino de Deus, o nosso Pai. Pode até mesmo realizar um milagre na vida deles, devolvendo-lhes a saúde, a paz e o bem-estar. Neste momento, eu despeço a igreja com a paz do Senhor. Que os santos e anjos do reino dos céus os acompanhem pelo caminho de passar e cheguem até os seus lares e tenham assim uma boa noite de descanso para iniciar no dia de amanhã uma excelente semana de trabalho. Prezados irmãos e irmãs, prezados internautas, creiam que neste momento estão recebendo a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, seu Filho amado, nosso divino e eterno Salvador, a bênção do Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Vó Rosa, e que a bênção de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, juntamente às bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, esteja e permaneça no viver de todos. Amém.